Iniciando aqui então a gravação da minha terceira questão, a gente tem nessa questão que explicar o uso de uma propriedade coligativa no cotidiano, exemplificar uma e explicar como ela acontece. Eu vou dar, por exemplo, o aquecimento, a fervura de água com sal. O que faz de diferente ter sal na água do que ter simplesmente água pura no processo de fervura? Primeiramente, eu gostaria de dizer que a temperatura de ebulição vai se elevar, e isso devido ao soluto não volátil, sal, ser misturado com o solvente puro, no caso, a água. Isso se deve a essa mistura. Então, para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, é o seguinte: quando você tem água pura e aquece ela, a 100 graus Celsius, na pressão de 1 atm, ela vai começar o processo de ebulição. Ela vai começar a evaporar. Porém, quando você tem a água misturada com um soluto e aquece, quando você chega ali na marca dos 100 graus, nada acontece. Ela permanece no processo ali para iniciar de fato a ebulição. Ela vai iniciar, assim, no caso, a água com sal, eu trouxe o dado ali na frente, de que vai aumentar a temperatura em cerca de 2,2 graus. Aqui no caso da imagem, a gente está vendo que ele mostra que apenas acima de 100 graus Celsius, ela vai ser capaz de iniciar a ebulição. Tem aqui então, como é aplicado como é aplicada essa teoria, como se mostra que isso é verdade. Tem aqui a aplicação em termos da lei de Rho, que diz que a pressão da solução é igual ao X do solvente vezes a pressão do solvente puro. O que é esse X do solvente? É o número de mols do solvente dividido pelo número de mol do solvente mais o número de mol do soluto. Ou seja, o número de mol do solvente dividido por tudo que tem na solução. E essa fórmula, essa P solução aqui em cima, que a gente consegue ver, ela é a pressão de vapor interna do sistema. E quando essa pressão reduz, há uma variação na entropia e aumenta a temperatura de ebulição. Isso num sistema aberto. Se fosse um sistema fechado, seria diferente. Por exemplo, o cozimento de feijão numa panela de pressão seria diferente. Mas aqui a gente está apenas fervendo a água com sal num sistema aberto, numa panela destampada. E a gente tem então aqui a elevação da temperatura de ebulição em cerca de 2,2 graus Celsius, isso a nível do mar, a pressão de 1 atm. E, como eu já disse, a redução da pressão de solução, ela acarreta nessa elevação da temperatura de ebulição. E isso faz com que haja uma variação da entropia ali do sistema todo. E a ebulição, ela vai iniciar apenas quando a pressão de vapor da solução, a pressão ali do sistema, for igual à pressão do meio externo, a pressão em atm, como escrito aqui. E aqui eu trouxe um gráfico de como funciona essa pressão de vapor, que foi previamente mencionada, a cada temperatura, tendo em vista de 0 até 100 graus, e a pressão medida em milímetros de mercúrio. Nesse gráfico a gente pode ver que quanto mais é aquecida, mais há variação nessa pressão. E uma vez que ela chega em um valor determinado para que inicie a ebulição, e desse valor para iniciar a ebulição, ele vai ter que ser igual à pressão no ambiente externo. Então, continuando aqui, trouxe mais uma imagem para exemplificar o que está acontecendo no processo. Na imagem de cima, a gente pode ver, por exemplo, o líquido puro. Ele iniciaria a ebulição em um ponto T0, né, em uma temperatura zero, que seria o valor inicial. Por exemplo, na água pura, 100 graus Celsius a nível do mar. E ele iniciaria a ebulição ali. Porém, na curva verde, a curva da solução, no caso ali, misturando o sal na água, a gente tem uma elevação dessa temperatura de ebulição. Quando você chega ali nos 100 graus, ela ainda não iniciou a ebulição. Ela precisa caminhar um pouco mais para que se inicie. Ali acho que está bem exemplificado isso, e ali mostrando que a pressão máxima de vapor
A ebulição inicia quando a pressão externa se iguala à pressão máxima de vapor. E na imagem de baixo tem uma exemplificação do sistema que a gente está trabalhando, né? Ali está sendo aquecida a água com o sal presente nela, a mistura ali, portanto. E ela está, nesse zoom que a imagem dá, ela está mostrando para a gente o líquido em ebulição quando a pressão ali interna do sistema se iguala à pressão atmosférica. Bom, essa foi a minha avaliação 3. Espero que esteja tudo muito claro. Em resumo, tivemos que explicar, em termos da termodinâmica, o que acontece em determinadas situações. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Muito obrigado e até mais.